Olá, Shalom, Shabbat Shalom para você que está nos assistindo este vídeo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por você estar aqui conosco. Quero desejar a você um sábado de paz, um sábado com muitas alegrias, um sábado com muita Shalom que vem do Eterno. Que a sua casa seja visitada pelo Senhor e que toda a sua família seja abençoada para a honra e glória do nome do nosso Deus. Bem, meus irmãos, fazia um tempinho que eu não aparecia aqui, né? Não gravava um vídeo, mas o Senhor ardeu no meu coração esse desejo de hoje estar aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. O tema que eu gostaria de sugerir hoje para esta mensagem é o zelo de Deus versus o espírito de Jezabel. É algo tremendo, é algo poderoso que nós vamos acompanhar na palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito do Senhor vai te visitar neste dia que você está vendo este vídeo, e eu tenho certeza que ele vai falar ao seu coração. Então, para que a gente possa ganhar tempo, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 25. Nós vamos ler alguns versos aqui e depois nós vamos passear um pouquinho pelas Sagradas Escrituras, tá bom? Para que a gente possa ter referências bíblicas de tudo aquilo que nós vamos tratar hoje. Então, o primeiro texto é Números, capítulo 25, a partir do versículo 1, que diz assim: Quando Israel estava morando em Sitim, o povo começou a cometer imoralidade sexual com as filhas de Moabe. As mulheres convidaram o povo para os sacrifícios dos seus deuses, e o povo começou a comer e a se curvar diante dos seus deuses. Assim, Israel começou a adorar Baal de Peor. E Jeová ficou furioso com Israel. Jeová disse a Moisés: Pegue todos os líderes deste povo, mate-os e pendure-os diante de Jeová em plena luz do dia, para que a ira ardente de Jeová recue de Israel. Moisés disse então aos juízes de Israel: Cada um de vocês deve matar os homens que começaram a adorar Baal de Peor. Então, meus irmãos, para que a gente possa aqui recapitular, né, o que está acontecendo, Israel ele está nas planícies ali para atravessar o Rio Jordão, né? E o rei de Moabe fica muito preocupado e com medo de Israel. Então ele contrata, né, um falso profeta para amaldiçoar Israel. E esse falso profeta, o Senhor não permite que ele venha amaldiçoar Israel. E esse falso profeta, ele chega a dizer para o rei de Moabe que ele não pode amaldiçoar Israel porque o Senhor já abençoou. E ele diz mais. Ele vai dizer que o Deus de Israel está no meio do arraial como um leão. Está como no meio do acampamento de Israel, como ele usa, acho que se eu não estou enganado, os chifres do boi, ou algo parecido, né? Para demonstrar, para exemplificar que é o próprio Deus quem tem dado vitória àquele povo. É o próprio Deus quem está tirando Israel do Egito e vencendo todas as batalhas neste caminho pelo deserto até aquele momento que Israel chega ali nas planícies de Moabe. Então o rei fica, né, muito amedrontado. Mas ele percebe que este conselho desse falso profeta chamado Balaão é que então precisamos tirar o Deus de Israel do acampamento de Israel. E como fazer isso? Fazendo Israel pecar contra o seu Deus. Então, o rei de Moabe com os midianitas, eles se juntam, né? Bolam um plano de seduzir Israel a deixar de adorar o Deus Jeová e adorar os seus deuses. Bom, é aquela máxima, né? Se eu não posso com o meu inimigo, eu me junto a ele
com uma intenção: dividi-lo. E dividindo o exército inimigo, fica mais fácil para o inimigo, né, derrotar esse exército. É uma prática do inimigo mesmo, dividir para dominar. E precisamos ficar atentos, irmãos. Isso acontece também nos dias atuais. Há líderes colocando uns contra os outros, brancos contra negros, héteros contra homossexuais, mulheres contra homens. É o dividir para dominar. É uma estratégia maligna. Precisamos estar atentos. Então é isso que o rei de Moabe e os midianitas fazem. Então eles começam a enviar sacerdotisa dos seus deuses para conquistar Israel. E infelizmente Israel se deixa seduzir por essas sacerdotisas. E o texto bíblico vai dizer, como nós lemos aqui, né, que Israel começou a adorar a Baal de Peor. Baal, eu acho que já falamos aqui em alguns outros textos, ou vocês também já devem ter aprendido na sua igreja, né, na escola dominical, na escola bíblica, que Baal era um deus daquela região ali. E a palavra também pode ser traduzida, Baal também pode ser traduzida como Senhor. Então, Senhor de Peor. Peor era uma montanha naquela região de Moab. Então era o Deus, né, o Senhor da montanha. Então, os midianitas e os moabitas se juntaram e começaram a seduzir Israel, e Israel se deixou dominar, se deixou seduzir e começou a adorar a este Deus, se desviando do caminho do Senhor, se afastando do Senhor. E o texto bíblico vai dizer que eles começaram a comer comidas sacrificadas, né, comidas consagradas a esse Deus, ou aos deuses, porque não era só um Deus, eles adoravam a vários deuses. E começaram também a se prostituir, e prostituir não só espiritualmente, né, adorando outros deuses, mas uma prostituição também carnal, pois uma das formas de culto desses deuses era a promiscuidade. E a ira do Senhor se acendeu sobre aquele povo, o povo de Israel. E o Senhor chama Moisés e diz: olha, pegue todos os líderes que estão adorando a Baal de Peor e mate-os. Mas mate-os e coloque eles enforcados durante a luz do sol, para que todos possam ver que é o Senhor quem está falando, é o Senhor quem está agindo. E Moisés chama os líderes, né? Porque lá em Êxodo, no capítulo 18, se eu não estou enganado, eu estou aqui com uma colinha aqui, Êxodo capítulo 18, versículo 21 ao 23, Moisés recebe uma orientação do seu sogro, né, Jetro, que diz que ele deveria dividir, né, levantar homens, vamos ler aqui para ficar mais fácil, Êxodo 18, do 21 em diante. Êxodo 18, a partir do versículo 21, diz assim: o conselho do sogro de Moisés para ele. Mas deve selecionar dentre o povo homens capazes, que temem a Deus, homens dignos de confiança, que odeiam o lucro desonesto, e designá-los como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles devem julgar o povo quando surgir uma questão, e trarão a você toda a questão difícil, mas toda a questão mais simples eles resolverão. Torne mais leve o seu fardo, deixando com que eles dividam com você. Então, o conselho do sogro de Moisés era que Moisés levantasse homens que o ajudassem, né, no julgamento do povo, nas questões do povo, mas julgar de que forma? Mediante as leis do Senhor, mediante as orientações que o Eterno havia dado ao povo através de Moisés. Então, homens que confiavam no Senhor, homens tementes ao Senhor,
Homens que não queriam ganhar vantagens, né? Usando a palavra de Deus. E levantaram-se homens, né? Que iriam julgar pequenos grupos, um grupo de 10, um grupo de 50, um grupo de 100, e Moisés seria o Supremo, né? A Suprema Corte. O que fosse mais difícil, esses homens, né, constituídos juízes, levariam a questão para Moisés, para que Moisés ajudasse no julgamento, lembrando, mediante aquilo que o Senhor havia determinado como instrução vinda dos céus, vinda do trono do Deus Todo-Poderoso. Então, quando o Senhor fala para Moisés, chame os líderes, lá no versículo 25 de Números, o Senhor fala, Jeová disse a Moisés, pegue os líderes, são esses homens que foram, né, levantados como juízes, para que eles observassem dentro dos seus grupos quem estava adorando a Baal de Peor. E o texto, no capítulo 25, vai dizer que o filho de um líder traz uma mulher, uma sacerdotisa. Vamos ler, versículo 25 de Números 20, versículo 5 de Números 25. Moisés disse então aos juízes de Israel, cada um de vocês deve matar os homens que começaram a adorar Baal de Peor. Versículo 6. Mas bem naquele instante, um dos israelitas trouxe para o meio dos seus irmãos uma midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a Assembleia de Israel, enquanto eles choravam à entrada da tenda de reunião. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se imediatamente do meio da Assembleia e pegou uma lança, e foi atrás do homem de Israel para dentro da tenda e transpassou a ambos, ao homem de Israel e à mulher, pelas partes genitais dela. Com isso, o flagelo sobre os israelitas parou. O pecado de Israel de adorar ao Baal de Peor, de se afastar da presença de Deus, trouxe para o acampamento uma grande praga. E o filho de um dos líderes, eu até sinalizei aqui o nome dele. Aqui é o Quifinés. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. 7, versículo 7. Capítulo 25. Deixa eu ver se eu consigo identificar o nome dele que eu anotei aqui. Eu anotei aqui, ó, o nome dele, o nome do homem e o nome da mulher com quem ele estava. Ó, o nome do israelita morto era Zimri. Zimri, ele era filho de uma liderança de Israel. Ele era filho de uma liderança da tribo de Simeão. Então eu acredito, irmãos, conjecturando aqui, que ele, por se achar, né, o filho de uma liderança, ele era um príncipe, então ele poderia passar despercebido, né? Não aconteceria nada com ele. Filho de uma liderança, quem ousaria se levantar contra ele? Mas o texto sagrado vai dizer que Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, o sacerdote, o sumo sacerdote, irmão de Moisés, ele não olha para Zimri como uma liderança, como filho de uma liderança. Ele olha para Zimri como um homem que estava trazendo maldição para o acampamento de Israel, desobedecendo a instrução do Eterno, adorando a um outro Deus, o qual o Senhor já havia dito outrora, lá atrás, que não era para Israel se curvar diante dos deuses dos cananeus, dos deuses daqueles que estavam ao redor, né, que estavam no caminho de Israel, que era para Israel continuar firme, olhando somente para Jeová. Finéias olhou para Zimri e viu, ali está a causa da maldição do nosso acampamento. Ali está a desobediência da palavra de Deus. Então o texto sagrado vai dizer que Finéias
zeloso pela palavra, ou seja, cuidadoso, né? Aquele que honrava a palavra de Deus. Ele não olha para as lideranças em volta. Ele se levanta e vê Zinri indo com uma mulher chamada Cosbe. Cosbe. Para dentro da sua tenda, para ali ter relações sexuais com aquela mulher. E aquela mulher, além de ser uma sacerdotisa de Baal, ela era também uma princesa, ou seja, havia ali uma ligação política, havia ali uma aliança política entre esse príncipe de Israel e a princesa midianita. Então Finéias, ele não olha a política, ele não olha que há uma liderança, ele olha e vê uma transgressão das instruções de Deus. E zeloso pela palavra de Deus, ele pega uma lança, vai atrás deste casal, né, o príncipe de Israel e a princesa midianita, e ao entrar na tenda, eles já estavam, né, no ato. Ele atravessa uma lança no homem e essa lança chega a atingir a mulher também, e ali os dois morrem. E o texto sagrado diz que, ao fazer isso, a praga que estava matando o povo dentro do acampamento de Israel é cessada imediatamente. A morte acaba. E aí eu me fiz uma pergunta e trago essa pergunta também para você que está assistindo este vídeo. Será que somos zelosos a tal ponto de nos levantarmos e praticar, né, dessa atitude? Eu não digo uma atitude tão extremista como essa, eu não estou pedindo você para sair matando ninguém, não. Mas de se posicionar em favor da palavra de Deus. O que Finéias fez foi se posicionar com o zelo que ele tinha pela palavra de Deus, em não aceitar. E a Bíblia ela é muito clara quando ela diz para que a gente não se conforme com as coisas deste mundo, mas que a gente venha a ser o exemplo, e exemplo tal, que a gente possa transformar este mundo. A Bíblia vai dizer que o mundo está clamando pelas coisas de Deus e que o mundo vem perecendo porque o homem tem se afastado da presença de Deus. E com isso tem se levantado morte, violência, pragas. A terra tem clamado pelas coisas de Deus. E o povo de Deus, será que tem sido zeloso pela palavra? Será que o povo de Deus realmente tem se posicionado? A Bíblia vai dizer que aquilo que você sabe que é certo e não pratica, você é comparado como um hipócrita. E a Bíblia vai dizer que aquilo que você apoia, né, que está errado, mas você apoia o erro, a Bíblia vai dizer que você é pior do que aquele que está errando. E Finéias não queria trazer para ele esta culpa de saber que aquilo estava errado. E ele não olha para as autoridades. Ele não olha, talvez ele olhe para as autoridades, sim, mas ele vê que as autoridades estão fazendo vista grossa por ser o príncipe, né? Filho de um líder de uma tribo de Israel. Não vamos mexer ali, não. Não, ele não olha, ele se levanta e ele, não que ele queira praticar a justiça com as próprias mãos, mas ele olha e diz, não, a palavra de Deus está sendo confrontada. Estão trazendo a praga para Israel. E ele toma uma atitude de se posicionar em favor daquilo que o Senhor havia ordenado. O Senhor havia ordenado aos líderes. Busque no meio de vocês homens que estejam adorando a Baal Peor e os mate. Mas o príncipe estava lá,
diante da face de todos. E Finéias toma essa atitude, né? Aqui eu fiz uma anotação que diz: e Finéias realmente foi um grande exemplo de como não demonstrar preconceito em um julgamento. Há um mandamento em Provérbios, capítulo 24, do 23 ao 25, que diz que não devemos mostrar parcialidade no julgamento. Ele poderia ter dito: bem, não vou julgar aquele Zinri, né? O homem, o príncipe de Israel. Ele é um líder da cidade. Ele é da tribo de Simeão. Ele é uma liderança. Não. Talvez vários juízes teriam fugido, né, dessa questão. Não, é um filho de uma liderança. Mas como um juiz, Finéias fez a coisa certa. Ele confrontou a autoridade e executou a sentença. Furou o homem com uma lança e matou o homem e a mulher, Zinri e Cosbi. E aí eu fui pesquisar, irmãos, o significado do nome Cosbi. Cosbi é o nome da mulher, né? Filha também de uma liderança moabita. Cosbi vem da raiz casav, que significa mentiroso. Israel foi seduzido por uma mentira. Através da mentira, a mentira trouxe para dentro do acampamento de Israel praga, morte, confusão, distanciamento de Deus. É isso tudo que a mentira traz para o povo de Israel. Afastamento de Deus, morte, confusão, violência. E aí eu faço uma nova pergunta, meus irmãos. O que estamos trazendo para dentro do nosso acampamento? O que estamos trazendo para a nossa casa? Estamos trazendo a verdade da palavra de Deus? Ou estamos trazendo uma mentira doutrinária? Uma mentira de ensinamentos humanos? Estamos sendo zelosos da palavra de Deus ou estamos seguindo um segmento religioso? Uma mentira criada por homens? O que você e eu estamos trazendo para a nossa casa? Como eu disse, o tema deste vídeo é o zelo de Deus ou o espírito de Jezabel. E aí vamos falar um pouquinho sobre o espírito de Jezabel. O que seria esse espírito de Jezabel? Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 46. Bem rapidamente, porque eu não tenho muito tempo aqui no vídeo, para que a gente não venha fazer o vídeo em duas partes, né? Então, 1 Reis, capítulo 18, versículo 46. E a mão de Jeová veio sobre Elias. Então ele prendeu suas vestes na cintura e correu na frente de Acabe até Jezreel. Acabe contou então a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como ele tinha matado todos os profetas à espada. Em vista disso, Jezabel enviou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem e que o façam severamente, se amanhã até a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com cada um daqueles profetas. O que aconteceu aqui, meus irmãos? Elias, o profeta de Deus, cheio da unção de Deus, faz uma espécie de disputa, né, com os profetas de Baal. Um deus, né, pagão, que Israel, mais uma vez, havia se prostrado a este Deus.
O rei Acabe se prostituiu espiritualmente ao casar-se com Jezabel. E essa tinha ali os seus profetas, né, do seu Deus. E o texto sagrado diz que eles vão até o Monte Carmelo numa espécie de disputa, né? Elias sugere, né? Irmãos, eu estou colocando aqui para que você possa entender. Então Elias ele sugere que tanto os profetas de Baal quanto eles fariam um altar e eles clamariam cada um pelo seu Deus. Se caísse fogo do céu, né? Aquele Deus era o verdadeiro. Então, se os profetas de Baal, ao construir o seu altar ali, clamasse a Baal e caísse fogo do céu, Baal era um Deus verdadeiro. Agora, se Elias, ao construir o altar e clamasse ao Deus Jeová, ao Deus verdadeiro, e caísse fogo do céu, provaria que Jeová é o Deus verdadeiro. E aí, nessa disputa ali no Monte Carmelo, o que acontece? Eles passam dias e horas ali, os profetas de Baal clamando, fazendo de todo tipo de clamor e de adoração, e não acontece nada. E quando o profeta Elias clama ao Deus Jeová, ao Deus único, ao Deus supremo, o fogo cai e lambe todo o altar. Então, Elias, cheio do poder de Deus, mata aqueles profetas daquele Deus mentiroso que não existia. Então Acabe, o rei de Israel, ele foge da presença de Elias, vai até o seu palácio e conta para sua esposa o que havia acontecido. E ela, furiosa com aquela notícia, ela envia um mensageiro a Elias e diz que faria com Elias aquilo que ele havia feito com os seus profetas. Mas vamos entender um pouquinho mais dessa história, né, desse contexto todo. Eu separei aqui algumas anotações. Quem era Jezabel? Ela era uma princesa sidônia. Olha aí. Lá no outro texto, né, que nós lemos lá em Números, nós vamos ver uma aliança política. Uma aliança política de um príncipe de Israel com uma princesa moabita ou midianita, né? Midianita. O ciclo se repetiu. Agora se repete o ciclo de um rei de Israel fazendo uma aliança com um povo pagão, né? Um povo idólatra. Então, Jezabel é uma princesa dos sidônios. Ela se torna esposa de Acabe. E veja, por que Jezabel fica tão furiosa quando ela recebe a notícia de que os seus profetas haviam sido mortos pelo profeta Elias? Porque o nome do seu pai é Etbaal. O nome do pai de Jezabel é Etbaal. E sabe o que isso significa? Baal significa, né, Deus, Senhor, um Deus mentiroso, né, um Deus idólatra, um Deus da idolatria, melhor assim, um Deus da idolatria, né? Porque a Bíblia diz que há apenas um Deus, Jeová, o Criador de todas as coisas. E tudo aquilo que o homem forma e adora está contra a vontade de Deus. Então é idolatria. Então o homem criou esse Deus Baal. E o pai de Jezabel se chama Etbaal. A palavra Et significa com Baal. Ou seja, era um homem que adorava este Deus. É um homem que andava com este Deus. Um Deus criado por homens. Não o Deus verdadeiro.
Então Jezabel, ela cresce aprendendo toda a doutrina deste Deus. E não importa o que venha a acontecer, Baal é o Deus de Jezabel. Ela não se importa com as coisas que Acabe conta para ela, de como que os seus profetas clamaram e nada aconteceu, e bastou o clamor do profeta Elias e algo sobrenatural acontece. Ela não se importa porque ela cresceu aprendendo sobre Baal. E não importa o que mostrem a ela sobre o Deus Jeová, o Deus criador de todas as coisas. Ela está cega. Ela apenas acredita, ela está convicta que apenas Baal é Deus. Então, eu separei aqui, irmãos, para dividir com você algumas pesquisas, né, que eu fiz, então um rascunho para dividir para que a gente possa entender melhor. Aqui está o ponto. Jezabel estava com Baal, não importava o que viesse a acontecer. Este é o espírito de Baal, ou o espírito de Jezabel. O que é o espírito de Jezabel? É manter sua falsa doutrina, uma falsa religião, por meio de uma devoção cega. O espírito de Jezabel é perversão e engano. Esse é o espírito de Jezabel. E esse espírito vem atacando o povo de Deus até hoje. Qual é a intenção desse espírito maligno? Suplantar os verdadeiros profetas de Deus pelos falsos. É matar os profetas de Deus, é matar os homens e mulheres de Deus que têm zelo pela palavra de Deus, para que os seus profetas possam enganar a muitos. E eu volto, irmãos, a trazer a pergunta que eu fiz quando estávamos lendo sobre a primeira passagem, né, de Números. O que nós estamos trazendo para a nossa casa? Qual ensinamento? O ensinamento da palavra de Deus ou um ensinamento mentiroso? Jezabel, quando ela falava sobre Elohim, ela falava sobre Elohim numa espécie de plural, de deuses. Diferente do povo israelita, que quando se refere a Elohim, se refere ao Deus único. E aqui eu quero trazer para você aí um estalo, né? O que tem ensinado, o que os profetas de hoje têm ensinado? Há apenas um único Deus, criador de todas as coisas? Ou há vários deuses? Ou há um Deus que se divide em três? Qual é o zelo da palavra que nós estamos tendo, irmãos? Será que estamos zelando realmente pela palavra de Deus? Ou estamos aceitando a mentira de Cosbe? Ou estamos sendo levados pelo espírito de Jezabel? Uma cegueira espiritual, um engano, uma promiscuidade espiritual. Porque a Bíblia fala de um Deus. E há profetas aí dizendo que este Deus se divide em três partes. E a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que é apenas um Deus. Ele é o Criador, Ele é o Salvador, é por Ele. É por Ele. Muitos estão com os ouvidos tapados e os olhos vendados. Não importa o que mostremos, né? Não importa o que a palavra de Deus mostre. Seguirei com o meu Senhor. Este homem prega mentira. Muitos me acusam de pregar mentira. Mas eu, irmãos, não me canso de dar a minha cara aqui, né?
e dizer apenas um Deus, um único Deus. Esse trio aí que eles andam pregando é uma mentira. Foi criado por homens, por padres, por homens pagãos, por homens que não acreditavam em Deus. E para ter o domínio, eles criaram essa mentira e começaram a dividir o povo para ter o domínio do povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que por se multiplicar a iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é você desprezar a palavra de Deus. Iniquidade é você saber o que é certo e mesmo assim ficar com o erro. É a transgressão das instruções de Deus. É desviar o alvo. O Senhor está pedindo para que a gente siga este caminho. E a gente se deixa seduzir por Cosbe, por Jezabel, por ensinamentos mentirosos. E veja, meus irmãos, o espírito de Jezabel é perversão e engano. Esse espírito tem atacado o povo de Deus até os dias de hoje. Mas ainda há tempo de mudarmos essa história. Apocalipse vai dizer que a gente deve sair do meio desta bagunça, deste engano, de Babel. Babel é confusão, é bagunça. E voltar para as Sagradas Escrituras, fazer techuvá, ou seja, retornar à palavra de Deus. Ficar com a palavra de Deus e não com os enganos de Jezabel, de Cosbe, de Balaão. Profetas mentirosos, enganadoras. E eu separei aqui, irmãos, João capítulo 14, versículo 16, para que a gente possa encerrar. João capítulo 14, a partir do versículo 16, diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro ajudador. Aqui é a palavra de Jesus, o Filho de Deus, o Messias escolhido para nos ajudar, irmãos, para nos trazer de volta à presença do Pai. Ele sabia que ele seria morto, mas ele diz: estou pedindo ao Pai que lhe envie outro ajudador. Veja, eu pedirei ao Pai que lhe dará outro ajudador para estar com vocês para sempre. Esse ajudador não iria abandonar o povo de Deus. E quem é ele? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber esse Espírito da verdade. Só aqueles que estão com os ouvidos atentos, só aqueles que são zelosos pela palavra de Deus podem receber esse Espírito da verdade. Porque não vê e nem o conhece, o mundo não vê nem o conhece. Agora, vocês que são zelosos, vocês o conhecem porque permanecem com vocês e está em vocês. Jesus pede ao Pai para que derrame sobre o seu povo. Olha, não tira eles do mundo, mas guarda eles. O Senhor Jesus vai pedindo ao Pai, guarda eles. Que o Espírito que nos une, Pai, que nos faz um, possa fazer o homem um conosco. Jesus pede ao Pai e o Pai concede este pedido ao Filho. Então, nós vamos ver que o Espírito, esse Espírito da verdade, ele foi derramado sobre o homem. Nós temos o Espírito Santo, o ajudador, mas ele não é um Deus, como muitos aí estão pregando. Ele é a manifestação do Deus único. Ele é o poder do Deus único. Ele é o Ruach HaKodesh, o Espírito da verdade, que nos une a Jesus Cristo. E esse Jesus que é unido ao Pai, é através desse Espírito da verdade. Jesus vai dizer que através
deste Espírito da verdade que nos foi concedido ao Pai, através do pedido de Jesus, nós poderíamos pedir qualquer coisa ao Pai e Ele nos concederia. E Jesus vai dizer ainda: vocês poderão fazer obras ainda maiores do que eu fiz. Mas precisamos ser zelosos pela palavra de Deus. Jesus vai dizer que aquele que ama o Pai dá crédito às instruções que Jesus estava trazendo. Porque Jesus vai dizer que aquilo que ele trouxe não veio dele mesmo, mas veio do Pai. E nós vimos, né, irmãos, que tanto na passagem de Finéias, o Pai deu instruções a Moisés do que deveria ser feito. Nós vimos também na passagem de Elias, que Elias não fez nada por ele mesmo, mas cheio do poder de Deus, pois a mão do Senhor estava com Elias. E hoje eu e você temos o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Temos a palavra de Deus que está aqui, ó, bem próxima de nós. Eu tenho ela aqui de forma escrita. Eu tenho ela aqui no meu celular, tenho ela aqui no meu computador. Hoje eu e você, vivendo aqui no Brasil, nós temos livre acesso à palavra de Deus. Então, meu irmão, não seja um negligente da palavra de Deus. Ter o espírito de Jezabel é ver todos os indícios da verdade, é ver a verdade e mesmo assim se agarrar à mentira. Que Deus possa te abençoar e que a tua vida, né, seja uma vida repleta de bênçãos do Senhor. Que você seja um zeloso, uma zelosa pelas coisas de Deus. E que a morte, nem a praga e nenhuma seta maligna venha estar sobre a tua casa, pois você é um zeloso, uma zelosa de Deus. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu agradeço pelo período que estivemos aqui junto e espero ter contribuído com o crescimento da tua fé. Que Deus nos abençoe e que possamos ter uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Um ótimo dia para você. Forte abraço.